Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor continuem abundantes sobre a vida de cada um de nós, amém? Para mim, irmãos, mais uma vez quero repetir, motivo de imensa alegria estar com vocês nessa ocasião, não só pela amizade e os laços estreitos com meu amigo reverendo Sami, mas também por ver o mover de Deus em vossa vida e por ver o que Deus está realizando na Tampa Bible Presbyterian Church. Eu vou sair daqui com o compromisso de orar por vocês e creio que Deus continuará fazendo de vocês essa igreja firmada nas Escrituras, como diz o vosso pastor, uma igreja bíblica, reformada, confessional e missional, né? Que faz toda a diferença nessa região para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Sam e a Kelly que me receberam com tanto carinho em sua casa. Que hospedagem maravilhosa. Me senti como um anjo de Deus. Né? Que Deus recompense ricamente pelo carinho. E que privilégio estar com irmãos tão amorosos. Vejo que a igreja é muito parecida com o seu pastor e sua família. Que Deus continue a fazer de vocês essa igreja amorosa, cheia da graça do Senhor Jesus. Prazer rever o pastor Nil aqui também. Deus o abençoe ricamente. Alegria imensa estar com os irmãos nessa noite. Eu quero convidá-los, irmãos, sem mais delongas, a abrir comigo a Santa Palavra de Deus, lá no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 126. Salmo 126. Aprove o Senhor colocar esse texto no meu coração para compartilhar a mensagem da Escritura com vocês nesta noite. Salmo 126. À medida que você encontra o texto, eu o convido para ficar de pé. Por santo temor e reverência à palavra de Deus, nós vamos nos colocar de pé. Eu acho que a versão de vocês é um pouquinho diferente da minha, né, Sami? Então eu vou ler o texto, mas gostaria que você estivesse muito atento acompanhando na sua versão. Salmo 126. Nós vamos ler o texto. Deixe-me só checar a hora aqui. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quero convidar vocês para ler na versão de vocês. Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês vão ler juntos agora. Podem começar. 1, 2, 3. Como as torres. Senhor, ser propício a mim, pecador, Pai, eu não tenho justiça própria nenhuma para estar em pé nesse púlpito. Eu estou confiado na justiça de Jesus. Aquela que Ele conquistou, morrendo na cruz no meu lugar e no lugar dos meus irmãos. E no dia em que o Senhor me deu a bênção de crer, e eles também, essa justiça foi considerada sobre nós. É por causa da obra de Jesus que nós somos declarados justos pela fé diante do Senhor. É por causa desta obra que nós somos adotados. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai, nós somos teus filhos amados, louvado seja o teu nome. Ó Pai, é por causa dessa obra maravilhosa de Jesus que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E, ó Deus, nós temos a plena certeza de que o Senhor é Deus vivo que fala conosco na Tua palavra. É por causa da obra de Jesus, Deus, que o nosso coração vai ser consolado e reanimado por Ti nessa noite. Então, Pai, exalta-te a Ti mesmo. Exalta Teu Filho Jesus Cristo enquanto este texto é pregado. E, ó Pai, manifesta a presença graciosa do Espírito aqui. Nós não merecemos nada de Ti, mas por causa da obra de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós, que essa palavra venha ao encontro da igreja em sua necessidade, que o Senhor traga consolo e ânimo para o coração do Teu povo, e que a nossa fé saia fortalecida, Deus, ó Pai,
a ouvir essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Fala comigo, fala com o teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos, dentre todas as circunstâncias que democratizam os homens, sem sombra de dúvidas, uma das mais marcantes é a adversidade. A adversidade não escolhe classe social, a adversidade não escolhe cor da pele, a adversidade não escolhe sexo, a adversidade não escolhe religião. A adversidade mora no barraco, mas de vez em quando ela visita a mansão. A adversidade, querido, vem no dia em que há crise nos relacionamentos e se manifesta no dia em que nos falta o alimento. A realidade é que, na verdade, seja no campo ou na cidade, todo ser humano um dia vai enfrentar a adversidade. Se nós sabemos, irmãos, que vamos enfrentar a adversidade, sábios nós seremos se lançamos mão do arsenal que Deus nos dá em sua palavra para sermos vitoriosos contra a adversidade. A maior adversidade que nós enfrentamos neste mundo é o pecado. E Jesus já pagou o preço do nosso pecado na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Conscientes disso, amados irmãos, que Cristo já pagou a nossa dívida e nós não temos nenhuma condenação diante do tribunal de Deus. Nós sabemos que, ainda que passemos por lutas, angústias e dores e sofrimentos neste mundo, o nosso Senhor prometeu que nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Nessa certeza, então, nós podemos ser fortalecidos por Deus e nos tornarmos vitoriosos contra a adversidade. Nesse texto que nós lemos nessa noite, o povo de Deus, depois de ter uma grande vitória, passa por um momento de grande dificuldade. Você tem um pouco de noção do que aconteceu com esse povo, porque você foi tirado do Brasil e trazido aqui para a América, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus vinha confrontando o reino de Judá durante centenas de anos, para que eles abandonassem a idolatria e se arrependessem dos seus pecados. Mas eles não se submeteram à palavra dos profetas de Deus. Então Deus mandou Nabucodonosor sitiar a cidade de Jerusalém durante 2 anos, a ponto de acabar a comida e acabar a água. E a situação foi tão crítica, irmãos, que de repente as pessoas não tinham o que comer e algumas mulheres, de maneira louca, resolveram matar os seus próprios bebês e comeram a carne dos seus próprios filhos, irmãos. Uma situação terrível, assustadora. Nabucodonosor invade a cidade, destrói o templo, leva os utensílios do templo para a Babilônia, quebra todas as casas, queima tudo. Algumas pessoas são assassinadas em praça pública diante dos seus familiares. O templo é destruído diante dos olhos do povo. Os sacerdotes, os pastores, os profetas são assassinados diante dos olhos de todos. E de repente pessoas são acorrentadas e levadas caminhando 1000 quilômetros a pé para uma terra que eles não conheciam e nem sabiam falar o idioma. A situação foi tão terrível, irmãos, que no Salmo 137... o povo disse que não conseguia cantar os cânticos do Senhor na terra da Babilônia. E lá eles penduravam as harpas nos salgueiros, porque não cantariam os cânticos do Senhor em terra estranha. Imagine, querido amigo e irmão, se alguém viesse aqui na região de Tampa, invadisse a sua casa, colocasse fogo nela, matasse os seus pastores diante de você, destruísse essa igreja maravilhosa da qual você faz parte, acorrentasse você, levasse você para um lugar totalmente distante, onde você não entende o idioma, e você começasse a ser humilhado, pisoteado ali, como você reagiria? A situação era de muita dor, de muita angústia. Mas depois, irmãos, de 70 anos, se cumpriu uma profecia dita pelo profeta Jeremias e outra dita pelo profeta Isaías. Jeremias diz que o exílio duraria 70 anos. E Isaías diz, amados irmãos, em 44, 28 e 45, 150 anos desse texto, que Deus levantaria um rei chamado Ciro. E Ciro seria o libertador do seu povo.
Então, 150 anos depois, Ciro assume a liderança do Império Medo-Persa. E provavelmente Daniel, já bem velhinho, com mais de 80 anos, ainda está no poder. Ele deve ter aberto o texto para Ciro, de Isaías 44, 28 e 45, dizendo: ó grande rei, o Deus eterno falou de você há 150 anos atrás. E ele disse que você seria o libertador do povo dele. Então Ciro, o grande imperador do Império Medo-Persa, ficou muito orgulhoso e decretou a libertação do povo judeu. Agora imagine você que é escravo, que foi arrancado da sua casa, que foi obrigado a trabalhar numa terra estranha, que tem o sonho de se encontrar com a sua família novamente, de estar, querido amigo e irmão, no lugar onde você conheceu a Deus, de voltar para casa de maneira abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor. Você recebeu um decreto de que você está livre. E você pode voltar para casa, para viver vida abençoada. Queridos irmãos, esse povo voltou a sonhar, a sorrir, a cantar. A alegria de Deus invadiu a vida deles. Então é organizado um primeiro retorno à terra, sob a liderança de Zorobabel, onde milhares de pessoas retornam para o reino de Judá. Irmãos, eles louvam a Deus, e eles caminham a pé, voltando para Jerusalém, uma viagem que durava no mínimo 5 meses, saltando de alegria e agradecendo a Deus por essa grande libertação. Mas quando eles chegam na cidade de Jerusalém, irmãos, a situação é periclitante. As muralhas estão todas jogadas no chão. O que sobrou da porta está queimada pelo fogo. A situação é de terrível miséria. E depois de uma grande vitória, agora eles passam por uma grande luta. E esse salmo que eu leio para você nessa noite, provavelmente foi composto nessa situação. Quando o salmista, depois daquela grande vitória, olha para aquela cidade destruída, eles estão acabados, numa situação de depressão e luta, sem saber o que fazer. E o salmista nos ensina aqui como reagir diante da adversidade. Como reagir diante da adversidade, pastor? Inicialmente a palavra do Senhor nos diz: recorde os feitos do Senhor. Como reagir diante da adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Versículos de 1 a 3, vamos ler todos juntos, vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Naquela situação desesperadora, meu irmão, o salmista lembra o que aconteceu há alguns meses atrás, que depois de décadas de escravidão, o Senhor dá a eles uma grande libertação. Então ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando foi decretada a nossa libertação, quando nós experimentamos restauração, nós voltamos a sonhar. Então ficamos como quem sonha. É como quando alguém belisca você, meu irmão, e você fala assim: me belisca para ver se é verdade o que está acontecendo aqui. Aquele povo voltou a sonhar com a bênção de Deus. Mas eles dizem mais. Então a nossa boca se encheu de riso. O povo que andava deprimido voltou a sorrir. Aquele povo que pendurou as harpas na Babilônia agora voltou a cantar. Eles dizem: a nossa língua se encheu de júbilo. Então, amado irmão, eles recordam que a restauração, amado irmão, restaura o sonho, restaura a alegria, restaura o louvor em nossa vida. Mas além de tudo isso, meus queridos amigos e irmãos, eles nos mostram que a restauração também, amados irmãos, restaura o nosso testemunho. Porque todas aquelas nações que foram levadas cativas para a Babilônia, nenhuma delas experimentou libertação. Só o povo judeu. Então aquele povo dizia: Deus tem um negócio com esse povo. Verdadeiramente Deus ama vocês. Verdadeiramente o Deus de vocês se importa com vocês. O Deus de vocês não é Deus de brincadeira. O Deus de vocês não é um falso Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele está levando vocês de volta para casa. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Irmãos, quando Deus nos abençoa, até os ímpios, até aqueles que não têm Cristo, são obrigados a reconhecer a bênção em nossa vida. As nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E agora, ao recordar tudo que o Senhor fez diante daquela cidade destruída, o salmista diz: quer saber?
Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Só pode se alegrar, amado irmão, no dia da dor. Só pode se alegrar, minha irmã, no dia da angústia. Só pode se alegrar no dia da tempestade. Só pode se alegrar no dia do sofrimento. Só pode se alegrar no dia da perda. Só pode se alegrar no dia da separação. Só pode se alegrar no dia da quebra. Só pode se alegrar no dia da depressão. Aquele que olha para trás e reconhece tudo aquilo que Deus tem realizado em seu favor. Nesse segundo ano de Tampa, o Senhor está chamando vocês a recordar tudo aquilo que Ele tem feito de bom para com esta igreja, para com a vida de cada um de vocês. Cada um que saiu do Brasil, cada um numa situação. Alguns passaram mais dificuldades aqui, outros não, mas em todos os momentos Deus cercando, Deus abençoando, Deus derramando a sua graça, Deus cuidando de vocês. A igreja de vocês que nasce com estudo bíblico, depois Deus abre a oportunidade para se reunir numa outra igreja, e agora vocês não quiseram mais deixar de se reunir publicamente, e Deus manda o pastor Sam para cá, e de repente se forma essa igreja, e em 2 anos ela é uma igreja tão abençoada. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Quando nós olhamos para trás, nós vamos conseguir sonhar, nós vamos conseguir sorrir, nós vamos louvar nosso Deus, nossa língua vai estar cheia de júbilo. As pessoas vão dizer, Deus está fazendo obra maravilhosa ali. E nós vamos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Irmãos, Deus cuida de nós. Eu fui missionário 7 anos no Chile, minha querida irmã. Deus abençoou muito o nosso trabalho ali. Mas houve uma época que eu resolvi receber alguns missionários transculturais em nossa casa. E a igreja chilena não tinha tanta visão de missão transcultural. Então, o conselho da igreja no Chile me deixou trazer um missionário, um casal de missionários do Amazonas, amigos meus. Pagaram as passagens, mas me disseram, pastor, o senhor vai ter que hospedá-los e bancar a estadia deles. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum. E como o pastor Sam me recebeu aqui, eu quis receber aqueles irmãos missionários com o melhor que eu tinha. Então, nós os levamos aos melhores restaurantes do Chile, nós os levamos a Valparaíso, a Viña del Mar, nós os levamos ao Valle Nevado, em La Montanha. Eles nunca tinham visto neve. Então, irmãos, foi algo maravilhoso. Aquele casal de missionários fez uma conferência, amigos meus do Projeto Amanagé, e eles foram embora felizes, mas no dia que eles foram embora, todo o meu dinheiro acabou. E quando eu formei no seminário, eu tinha um princípio que eu aprendi com um pastor alemão, não é cachorro não, é gente mesmo, que vivia na Inglaterra. O nome dele é George Miller, que sustentou mais de 2.000 órfãos sem pedir um centavo a ninguém. E eu levantei cedo de manhã, nós só tínhamos, irmãos, as coisas para o último café da manhã lá em casa. O último pãozinho, a última manteiguinha, pastor Sami, o último queijinho, o último chazinho, o último leitinho, o último café, né? E eu levantei cedo, eu falei assim, Senhor, não tirei Cleuzinha da casa da mãe dela, ela tinha um bom trabalho em Guarulhos para vir para o Chile passar fome. Tem misericórdia de nós. E aí eu falei, Senhor, nós só temos o café da manhã, não dá para mais nada à tarde, tem compaixão de nós. E aí nós sentamos na mesa para tomar o café, de repente toca meu telefone. Ainda tinha telefone fixo na época. Aí eu fui lá atender o telefone, me liga o Christopher. Christopher era diácono da nossa igreja no Chile, e era genro do coronel Segura, que era um coronel do exército chileno de nossa igreja, que ganhou um concurso e veio aqui para Nova York coordenar uma missão de paz no Oriente. Então, a noiva do Christopher, a Roxana, morava em Nova York. Então, Christopher, para encontrar-se com a sua noiva, tinha que vir cada certo tempo para os Estados Unidos. Fazia um mês que ele tinha chegado dos Estados Unidos, e o sogro dele tinha mandado um cartão postal para mim. E aí ele me ligou dizendo, reverendo, eu preciso entrar no trabalho, e eu estou um pouco atrasado, era 7h30 da manhã, e o meu sogro mandou para o senhor um cartão postal há um mês, e eu esqueço de entregar, e ele está no meu pé, entrega o cartão do pastor, e eu não tenho outro tempo para passar aí, posso tomar o café da manhã com o senhor, pastor? Eu olhei para ele e falei, pode. Eu falei, agora o milagre da multiplicação, hein? E aí, irmãos, ele sentou, chegou lá em casa, conversou, entregou o cartão, mas eu estava chateado aquele dia, eu sou pecador, né?
Ele foi embora. Quando ele saiu lá de casa, eu sentei na mesa para tomar o restinho de chá que sobrou. Virei para a Cleusa e falei, pelo menos um cartão a gente recebe. Deus tenha misericórdia de mim. Hein? Irmãos, quando eu abri o cartão, caiu na minha mesa $100. Pá! E eu caí de joelhos no chão, dizendo, Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Porque o Senhor nunca vai deixar de cuidar de mim. O Senhor já deu Jesus por mim. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu fiz a feira com aqueles $100. Comprei comida para o resto da semana, aleluia. Depois de uma semana entrou dinheiro. Deus é bom demais. Louvado seja Deus. Deus cuida de nós, irmãos. Mas ao olharmos para trás, a maior recordação que nós devemos ter é que na plenitude dos tempos, Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus se vestiu de nossa carne, Deus se vestiu de nossa pele. Deus se tornou um de nós sem pecado. Deus andou em algumas de nossas estradas poeirentas, sentou-se diante de nossas mesas, comeu nossas comidas, falou alguns de nossos idiomas, abriu os olhos de nossos cegos, destravou os ouvidos dos nossos surdos, fez falar a língua de nossos mudos, abriu os olhos de nossos cegos, ressuscitou nossos paralíticos, pregou a palavra com autoridade, transformando vidas com poder, repreendeu os demônios e libertou pecadores. E no auge de sua vida adulta, Deus homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi cravado na cruz do Calvário no meu lugar e no teu lugar. Quando ele gritava, Deus meu, por que me desamparaste? Era o mar da ira de Deus que batia contra ele na cruz. O que nós merecíamos sofrer no inferno, irmãos, Jesus sofreu na cruz do Calvário. E no auge de sua dor ele grita, está consumado. E quando ele grita, ele entrega o espírito de um brado e se rasga o véu do santuário. E a partir de agora, gente de qualquer raça, tribo, língua e nação que se arrepender de seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer nele como seu único Senhor e Salvador, crer nele como aquele que deu a vida na cruz para pagar os seus pecados, crer nele como o único mediador entre Deus e os homens. Quem crer no Senhor Jesus será salvo. Que grande amor o Senhor teve por nós. Ele ressuscitou dos mortos, sentou-se à destra do Pai e um dia virá buscar-nos. Que nós, irmãos, nos lembremos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Não existe sofrimento que nós passemos que se compare ao sofrimento que Jesus sofreu em nosso lugar. Então, se Ele te amou e deu a vida na cruz por você, Ele não vai deixar de cuidar de você. Amém, meu irmão? Se lembre do grande amor do Senhor por você. Hoje cedo na mesa, pastor Samuel citou um versículo que eu amo muito, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele já deu por você aquele que ele tinha de melhor, você acha que ele vai deixar de cuidar de você nessa dor que você está enfrentando hoje? Recorde os feitos do Senhor. Amém, meu irmão? Se lembre, minha irmã, do cuidado do Senhor. E por último, se lembre do que Cristo fez por você. E que ninguém te arrebata das mãos do Senhor Jesus. Quando nós recordamos o que o Senhor fez, a nossa fé é renovada. Nós voltamos a sonhar. Nós voltamos a sorrir. Nós voltamos a cantar. O nosso testemunho volta a impactar. E a nossa vida vai ser um instrumento para outros transformar. Amém, meus irmãos? Que Deus faça de nós um povo que se lembra do grande amor de Deus, dado a Ele por meio de Jesus. Como reagir diante da adversidade? Em primeiro lugar, o texto diz, recorde os feitos do Senhor. Que você não seja um desmemoriado. Amém, meu irmão? Que você se lembre do grande amor de Deus por você. Pastor, como reagir diante da adversidade? Em segundo lugar, o nosso texto nos diz nesta noite, ore por restauração. Como reagir diante da adversidade? Ore por restauração. Eu vou ler versículo 4. Uma vez, você vai ler a segunda vez.
Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Vocês. Agora o salmista ora por restauração. E é impressionante que para orar por restauração, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa de restauração. Diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. O verbo usado no hebraico para restaura, bem poderia ser traduzido assim: Senhor, traz de volta os cativos que ainda ficaram na Babilônia. Restaura, Senhor, levanta o nosso povo. Então ele reconhece que recebeu uma grande bênção, mas ainda muita coisa precisa ser consertada. Ainda há muita restauração. Ainda nós precisamos de uma visitação de Deus. Então, para orar por restauração, você precisa reconhecer que precisa de restauração. Você precisa reconhecer que a sua vida espiritual não está tão abundante como você desejaria que estivesse. Você precisa reconhecer que o seu casamento não é tão abençoado como você desejaria que fosse. Você precisa reconhecer que há filhos seus que não estão na presença do Senhor e precisam da intervenção de Deus na vida dele. Você precisa reconhecer que há doença e você precisa de cura e precisa de intervenção de Deus em sua vida. Você precisa reconhecer que há problemas que você não consegue vencer por si mesmo e você precisa da intervenção de Deus na sua vida. O que você está precisando de Deus hoje? Que resposta você está esperando de Deus? O que precisa acontecer com você que só Deus pode fazer? Reconheça que você precisa de restauração. Mas para orar por restauração, você também tem que reconhecer o restaurador. O texto diz: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Se você olhar para a sua Bíblia aí, o nome Senhor aparece todo em maiúsculas. E esse é aquele inominável nome de Deus que você não poderia tomar em vão. Yahvé é o nome de Deus. Esse nome significa eu sou. Eu sou o que sou. Esse é o nome de Deus que revela o seu caráter. Esse nome, irmãos, revela que Deus, por exemplo, é o Deus autoexistente. Ele nunca foi criado, ele sempre existiu. Mas esse nome também revela que Deus é o Deus, amados irmãos, eterno. Ontem Ele é, hoje Ele é, amanhã Ele é. Nós teremos vida eterna como existência continuada. Mas ninguém criou Deus, Ele é eterno, Ele sempre existiu. Mas esse nome também, amado irmão, significa que Deus é imutável, porque ontem Ele é o mesmo, hoje Ele é o mesmo, amanhã Ele é o mesmo. O nosso Deus é confiável, o nosso Deus não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse é o nome com o qual Deus se revela a Moisés, para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Esse nome significa que Deus é Deus de aliança, é Deus de pacto, é o Deus que liberta o seu povo da escravidão. Se você pegar no Novo Testamento e traduzir esse nome, ele é Jesus, Yahvé que salva. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus infinito, Ele é o Deus autoexistente, Ele é o Deus imutável. Jesus é Deus que dá a sua vida na cruz e paga os nossos pecados, e ninguém nos arrebata das mãos do Senhor. Você precisa conhecer o seu Deus. Ele tem todo o poder para mudar a sua vida. Que Deus te visite com restauração nessa noite, amém, meu irmão? Não há impossíveis para Deus. Deus pode fazer você voltar ao primeiro amor. Deus pode restaurar o seu casamento hoje. Deus pode converter seus filhos. Deus, se quiser, pode curar você de alguma enfermidade. Deus pode responder uma oração que você está fazendo há muito tempo. Então reconheça o poder do seu Deus. Diga: Senhor, eu reconheço que Tu és o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus do pacto, o Deus salvador, o Deus que cuida de mim. Senhor, abre os céus e restaura a minha vida, em nome de Jesus. Amém! Mas o salmista, ao nos ensinar a orar por restauração, ele diz que nós temos que reconhecer que necessitamos de restauração, reconhecer o restaurador, e nós devemos pedir a intervenção sobrenatural de Deus em nossa vida. E aí, ele, de maneira espetacular, lança mão de uma figura de linguagem, na qual ele
apresenta diante dos nossos olhos um fenômeno da natureza da sua região. É como se ele pintasse um quadro diante dos nossos olhos. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Alguém aqui conhece Israel? O deserto do Negueb, irmãos, desafio. No futuro você vai com o pastor Sam numa viagem para Israel. Amém, irmão? Amém, pastor? Pastor Sam vai organizar uma viagem para Israel, depois regularizar tudo, você vai com ele. O deserto do Negueb é o deserto que fica ao sul de Jerusalém. É o deserto do sul de Judá. Negueb significa deserto do sul. E ele é um dos desertos mais secos do mundo, irmãos. Mas ali acontece um fenômeno interessante. Há uma época de chuvas naquele deserto. E quando a chuva cai, ela não cai no vale do deserto, ela cai nas montanhas. E aí a chuva vai caindo, e as montanhas vão se saturando de água, e ela vai caindo, e de repente vai formando lodo, vai formando barro, e depois que a chuva caiu, de repente, da base das montanhas, irrompe, irmão, uma enxurrada caudalosa de água. E de repente sai o veio de água de uma montanha, da outra, e você vai vendo se formando aquela enxurradazinha, e ela vai se juntando aqui, ali, e de repente aqueles veios vão se juntando, e se forma um rio poderoso naquele deserto, e de repente num declive, você vê caindo uma cachoeira, chua, de água forte, amado irmão. E sabe o que acontece depois que chove no deserto? O lugar da seca se torna o lugar onde as flores nascem de novo. O lugar da morte se torna o lugar da vida. Há pastos verdejantes ali, animais podem comer, as pessoas podem plantar. O lugar da tristeza se torna o lugar da alegria. O lugar da depressão se torna o lugar do renovo. O lugar da decepção se torna o lugar da esperança. Porque Deus abriu os céus e mandou chuva lá do alto, trazendo vida onde havia morte, trazendo restauração onde havia destruição. Deus é o Deus que escuta a nossa oração. Então você tem que orar: Senhor, abre os céus e desce. Teu Espírito já habita em nós, mas nos enche com Teu Espírito. Derrama sobre nós, Deus, as torrentes da Tua graça. Ó Deus, transforma o nosso deserto num lugar onde a vida floresce. E restaura a nossa vida para que nós experimentemos tempos de refrigério de parte do Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Traz sobre nós restauração. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, uma das coisas que sempre me deu pavor é alguém dizer que presbiteriano é frio, né? Dizer: eu sou sorveteriano. Você não é nada, você não sabe de nada. Esse negócio de sorveteriano não existe, irmão. Pastor, como é que é isso? Essa igreja da qual você faz parte, ela nasceu na época da Reforma, em Genebra, com Calvino, com Farel, mas ela, amado irmão, nas Ilhas Britânicas, nasceu com o nome de Igreja Presbiteriana. John Knox, amados irmãos, o pai do presbiterianismo, foi perseguido na Escócia. Ele viu morrer diante de si o seu professor George Wishart, e tinha morrido antes queimado na fogueira Patrick Hamilton. E John Knox fez parte de uma revolta de jovens que tomaram o castelo de St. Andrews. Então a França veio ajudar as autoridades romanistas da Escócia, e eles tomaram o castelo. E John Knox se tornou escravo remando nas galés francesas durante 2 anos. Depois de 2 anos, irmãos, ele foi solto, foi pastor na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Depois ele volta para a Inglaterra quando Eduardo VI, rei protestante, durante poucos anos foi rei, e ele foi capelão do rei. Depois, quando Maria Tudor, irmã de Alexandre, de Eduardo VI, assume, a Blood Mary, a que matou milhares de protestantes, assumiu. Knox fugiu, amado irmão, e foi para Genebra. Lá em Genebra ele se tornou pastor de uma grande igreja de fala inglesa, e ele foi um pastor tão abençoado naquela cidade que ele recebeu o título de cidadão de Genebra antes mesmo que o próprio Calvino. No ano de 1559, um novo parlamento assume na Escócia, e Mary Stuart, uma rainha jovem, extremamente linda, até um tanto quanto despudorada, e romanista até o tutano, porque é descendente de reis franceses, é prima da rainha Isabel da Inglaterra, ela assume o trono na Escócia. Então os deputados escoceses começaram a convidar John Knox para voltar. Ele volta no ano de 1559, irmãos. E ele começa a pregar em toda a Escócia, e Deus manda um avivamento preciosíssimo. E ele influencia pregando na Catedral de St. Giles, em Edimburgo. E no ano de 1560, o seu ministério é tão impactante que, ainda que a rainha seja romanista, o parlamento se reúne e decide que a fé da Escócia vai ser a fé evangélica.
E o nome da igreja da Escócia vai ser Igreja Presbiteriana. E John Knox e os seus amigos redigem uma confissão de fé, a confissão de fé escocesa, que foi a confissão de fé das igrejas presbiterianas, até aparecer a confissão de fé do Westminster. Deus usou aquele homem tremendamente, irmãos. Mary Stuart tentou seduzi-lo, ele era um velho solteirão, ela não conseguiu, depois ele se casou. E, amados irmãos, ela tentou seduzi-lo, não conseguiu. Perdão, ele já era casado antes, ficou longe da esposa e depois voltou a se encontrar com a esposa na Escócia. Então, irmãos, ela era uma rainha católica, mas ela dizia o seguinte: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da Inglaterra. E ela vivia em guerra com a sua prima Isabel. Ela dizia: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da Inglaterra. John Knox orava, irmãos, 4 horas todos os dias. E às vezes chegou a orar como o seu genro John Welsh, 7 horas todos os dias. John Knox orava assim, irmãos: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá meu país para Jesus, ou eu prefiro morrer. E Deus mandou um avivamento espiritual no ministério daquele homem, pregador reformado como nós. Um homem de uma vida de oração poderosíssima. Ele era tão cheio da unção e da autoridade de Deus, que a rainha que se prostituía ia ao culto, e ele dizia o seguinte: a Escócia corre grande perigo, porque nós temos uma rainha que está se prostituindo. Tal era a autoridade de Deus na vida dele, que a rainha não fazia nada contra. Era um homem de tremenda vida de oração. Se eu e você, irmão, queremos experimentar bênçãos de Deus na nossa vida, nós temos que amar o nosso Senhor. Nós temos que investir no nosso relacionamento com Ele. Nós temos que gastar tempo na presença de Deus. Esse país tem história de homens maravilhosos. Um dos maiores teólogos que eu admiro é o americano Jonathan Edwards. Ele foi pastor na região de Connecticut. Ele levantava todos os dias 5 horas da manhã para estudar. Ele é considerado o maior filósofo e teólogo dos Estados Unidos. Ele estudava de 5 da manhã até 5 da tarde. Teve 14 filhos com a esposa. Mas quando ele saía do gabinete às 5 horas da tarde, ele ia cavalgar com Sara. E eles tinham momentos de oração maravilhosos, de grande comunhão com ele. Reverendo Alderi diz que John Knox é o teólogo, Jonathan Edwards é o teólogo do coração e do intelecto. Jonathan Edwards disse que algumas vezes na floresta de Connecticut, ele se dedicava a orar e buscava a presença de Deus. E ele conta que num determinado dia de oração, parece que ele teve uma percepção de uma visão da própria glória do Senhor. E ele ficou tão perplexo diante daquela situação, que ele se perdeu naquela floresta que ele conhecia como a palma da sua mão, chorando ininterruptamente durante 2 horas seguidas. Esses homens que fundaram a pátria americana eram homens que estudavam muito, mas eram homens que oravam muito. Eram pessoas que conheciam a Deus e investiam tempo no seu relacionamento com o Senhor. Quanto tempo você ora, meu irmão? Você fala com Deus todos os dias? Tem algum espaço para o Senhor na sua vida? Se você crê que o seu Deus é real e Ele te ama, você não vai passar um dia sequer da sua vida sem dobrar os seus joelhos. Quanto tempo você está passando com o Senhor? Quando nós amamos alguém, nós gostamos de desfrutar da presença desse alguém. Você agradece a Deus pela bondade dele todos os dias? Você o adora por quem ele é, relembrando os seus atributos maravilhosos? Você reconhece diante dele os teus pecados e pede perdão, agradecendo pelo perdão que há em Jesus? Você coloca diante do Senhor as necessidades que você tem? E você sai agradecido porque você sabe que Ele é bom e Ele cuida de você? Como está a sua vida de oração? Não adianta, irmão, querer ter uma vida espiritual bem-sucedida se você só vive na carne. Não adianta, querido irmão, você querer causar algum impacto no mundo espiritual se você não tem comunhão íntima com o Senhor. Não adianta, amado irmão, querer ser uma bênção se você não anda com Deus da bênção.
Quando eu fui para o Chile, amados irmãos, eu ouvi o reverendo Wilson de Souza Lopes pregando um sermão no JMC em 99. Ele era secretário executivo da nossa igreja. E ele, em determinado momento da sua mensagem, com a sua voz rouca, ele disse: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Se você quer experimentar o poder de Deus em sua vida, você precisa ter mais frequência na sala do trono. Você precisa entender que Deus é seu amigo. Você precisa entender que o Senhor te ama. E para você é um privilégio passar tempo com Ele. Com o nosso amigo a gente abre o coração. A gente conversa com o nosso amigo. A gente se alegra na presença dEle. O Senhor quer ser o seu melhor amigo. E se você não buscá-lo, irmão, de um jeito ou de outro, Ele vai permitir que a aflição entre em sua vida. Porque quando a aflição entrar em sua vida, você vai orar de um jeito ou de outro. Quando a gente vai se esquecendo do Senhor, Deus coloca uma luta na nossa vida para que a gente prostre os joelhos e clame a intervenção dEle na nossa vida e que nós reconheçamos que não somos nada sem Jesus. Nesse segundo ano de Tampa, Deus quer que você volte a priorizá-lo. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Deus quer que você ame a Jesus sobre todas as coisas. Há bênçãos que Deus determinou, irmãos, e agora eu estou sendo calvinista, tá? Dar para você, antes da fundação do mundo, Ele decretou que vai dar essas bênçãos só se você orar. Então, se você não orar, você não recebe. É decreto de Deus. Então, se você está esperando a bênção, dobre o joelho. Clama, Deus ouve a minha oração. Amém, meu irmão? Que Deus restaure a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que você separe tempo todos os dias para buscar o Senhor, para rasgar o seu coração, para louvá-lo, para dizer: Senhor, me deixa conhecer-te mais, eu quero ter comunhão contigo, eu quero experimentar a restauração, dá-me a bênção, Deus, de voltar ao primeiro amor, que você volte a ter um relacionamento de amor com o Senhor, que você o conheça na prática, que você estude a palavra todos os dias, que você tenha uma séria vida de oração, que Deus te visite com restauração nessa noite, irmão, em nome de Jesus, amém. Porque se o seu relacionamento com Deus é restaurado, sua família vai ser abençoada, seu casamento vai ser abençoado, seus filhos vão ser abençoados, seu trabalho vai ser abençoado. Que Deus seja o maior amor da sua vida, porque Ele te amou e deu Jesus na cruz por você. Que Deus faça de nós um povo de oração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Irmãos, eu vim do Brasil, posso continuar pregando, né, pastor Sam? Só mais um tempinho. Como você tem reagido diante da adversidade? Você tem reclamado? Você esfriou na fé? Você parou de orar? Você está com raiva de Deus? Parou de vir à igreja? Esse negócio de ser crente não dá certo, não. Deus não ouve nada, não. Como você tem reagido diante da adversidade? Como reagir diante da adversidade, pastor? Recorde os feitos do Senhor. Ore por restauração. Mas, em último lugar, o nosso texto nos diz nesta noite: como reagir diante da adversidade? Espere a resposta do Senhor. Como reagir diante da adversidade? Espere a resposta do Senhor. Versículos 5 e 6. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Os que com lágrimas semeiam. Vamos lá todos juntos? 1, 2, 3, com ânimo, coragem. Vamos lá? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O salmista, irmãos, pinta um lindo quadro diante dos nossos olhos. A cena é triste. Ele nos mostra um peregrino daquela região seca do Oriente, semeando com lágrimas. E ele amplia o quadro dizendo que ele sai andando e chorando. Eu me lembro daquela sacolinha que a minha avó lá em Minas Gerais, pastor Nil, chamava de embornal. E ela então tem as suas sementes ali dentro do embornalzinho de pano. E ele vai: Deus,
estou passando fome, situação está difícil, tem misericórdia de mim. Ele vai andando e chorando enquanto semeia. O Senhor promete que ele vai voltar com seu braço cheio de trigo. Mas, irmãos, esse texto é maravilhoso, sabe por quê? Porque esses 2 versículos são uma obra-prima de poesia hebraica. E a poesia hebraica é diferente da nossa poesia ocidental. Sabe por quê? Porque a nossa poesia ocidental rima o som das palavras, os fonemas. A poesia hebraica pode rimar, mas na maioria das vezes ela repete os pensamentos. Então, ela rima nas ideias, se eu pudesse dizer assim. Enquanto nós rimamos nas palavras, a poesia hebraica reforça as ideias. Então, imaginemos aqui, pastor Sami é meu amigo, no dia em que o pastor Sami foi pedir a Kelly em namoro. Ele ainda não tinha estudado mestrado em hebraico, a poesia dele só era brasileira. Então, talvez ele olhou para Kelly e falou assim: princesa linda do meu coração, hoje é com grande satisfação que eu venho pedir a tua mão. Te digo com sincera emoção, eu sou o verdadeiro cristão. Eu quero ser seu maridão. Eu sou um partidão. Dá-me hoje a tua mão. E Kelly disse: eu aceito. Estou brincando, não foi nada disso. Mas, irmãos, a nossa poesia rima o som das palavras. Nosso texto tem 4 versinhos de poesia hebraica. Rapidinho, primeiro deles: o crente sofre, os que com lágrimas. E ele repete a ideia: quem sai andando e chorando. Tem igreja aí que diz: pare de sofrer. Irmãos, Jesus nos assegurou que nesse mundo nós passaremos por aflição. O crente sofre. Mas o segundo versinho diz que o sofrimento não neutraliza o crente. Os que com lágrimas semeiam. O crente está chorando, mas ele não para de semear. Deus está doendo, está difícil, mas ele não para de pregar o evangelho. E o texto diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Seu pastor talvez nem concorde, mas eu vou repetir. Você sabe que o seu pastor está aqui há 2 anos chorando com o desejo de ter a filha dele aqui. Não é fácil, irmão. Mas graças a Deus ele não parou de semear. Amém? E vocês são fruto dessa semeadura. Os que com lágrimas semeiam, a gente sofre, a gente chora, mas a gente não para de semear. O crente não para de semear, o sofrimento não neutraliza a nossa vida com Deus. Porque nós temos Jesus, ainda que nós saiamos andando e chorando, nós vamos continuar semeando. Amém, meus irmãos? O sofrimento não neutraliza o crente. Terceiro versinho, amado irmão: a colheita de parte de Deus. Louvado seja o Senhor. Os que com lágrimas semeiam ceifarão. Louvado seja Deus. Deus vai nos dar a bênção de ceifar na eternidade, mas Ele também promete nos abençoar aqui. E o salmista amplia a ideia: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. Olha, ele pinta o quadro daquele homem que saiu com a sementinha no embornal, agora ele volta com os braços cheios de trigo. Louvado seja Deus. A esperança já são trigos colhidos com 2 anos. Louvado seja Deus. Mas o último versinho, irmão, diz que o Senhor vai nos dar alegria. Os que com lágrimas semeiam com júbilo. A expressão com júbilo no hebraico aqui significa saltando de alegria. Quem sai andando e chorando voltará com júbilo, saltando de alegria. Lá no início o texto diz que o Senhor restaurou a nossa alegria, por isso estamos alegres. E no final nós temos esperança de que Deus vai nos encher de alegria. Louvado seja Deus. É por isso, irmãos, que quando nós louvamos a Deus, nós não podemos cantar de qualquer jeito. A gente não chega na igreja cantando assim: tu és fiel, Senhor. Não, nós cantamos: tu és fiel, Senhor. Nós acreditamos que Deus é fiel. Nós cantamos com todo o nosso coração. O texto está falando que o judeu salta de alegria, irmão. Eu não sei se você já viu o judeu cantando. Eu já vi judeu cantando. Judeu, quando canta, eles cantam os louvores, eles batem na mesa, batem palma, e eles levantam e balançam a roupa. Eu já vi judeu cantando aquela música: Avenu Shalom Aleichem. Ei, ei, Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Essa música diz que a paz do nosso Pai seja sobre vocês. E eles batem palma e saltam e balançam porque eles creem, irmão. Eles creem. Nós temos que cantar como quem acredita, irmão. A nossa alegria está em Jesus.
Ainda que nós passemos dificuldade nessa vida, nós vamos nos alegrar, porque nós sabemos que Deus nos amou, nos deu o seu único Filho. O Espírito Santo habita em nós, e ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Amém, meu irmão? Então, se você está enfrentando um momento difícil da sua vida, coloque a sua esperança em Jesus. Não coloque a sua esperança nas circunstâncias, não coloque a sua esperança em promessa de homens, não coloque a sua esperança nem em você mesmo, mas coloque a sua esperança naquele que te amou e mandou o único Filho dele morrer na cruz e pagar os teus pecados. Ele diz que haverá lágrimas, nós vamos semear, Ele vai nos dar colheita, louvado seja Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Esse princípio é para a glória, mas para aqui também. E nós vamos nos alegrar e agradecer ao nosso Deus quando Ele responder às nossas orações e quando nós recebemos grandes bênçãos de parte do Senhor. Amém, meu irmão? Mas mesmo que essas bênçãos não cheguem logo, que você não perca a sua alegria, porque a sua alegria não depende de você mesmo, não depende do seu sucesso profissional, não depende do seu saldo bancário, nem mesmo da situação da sua saúde, mas a sua alegria está no fato de que Deus te amou e deu o único Filho dele para morrer na cruz para te salvar, e ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. Que você coloque a esperança no Senhor e que Deus renove a sua alegria em Jesus nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Ao final dessa mensagem, eu quero perguntar a você: como você tem reagido diante da adversidade? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Você esfriou na fé? Ou você tem buscado ainda mais a presença do Senhor? Deus colocou esse sofrimento na sua vida para mostrar que você não é nada sem Ele. E que você precisa buscá-lo todos os dias. E que você não pode tirar os olhos de Jesus. Portanto, nessa noite, se você está enfrentando um momento de grande dificuldade, a dor é terrível, irmão. A dor é excruciante. Há 1,5 atrás, irmãos, eu fui para arrancar um dente. Eu sou um camarada meio duro, eu estou com 25 anos de pastorado ordenado. E já estou no ministério há 29 anos. E eu não choro muito fácil, mas há 2 semanas atrás, quando eu cheguei de Cuiabá, fui pregar na igreja batista lá, irmão, com um canal com problema, e eu tomava antibiótico, eu tomava corticoide, nada adiantava, eu ajoelhei no chão da minha sala, eu orei, eu chorei, eu gritei, eu confessei todos os meus pecados. Minha filha de 18 anos ficou assustada: pai, eu nunca vi o senhor assim. Eu falei: você não sabe o que é dor, menina? Eu gritava: Senhor, tem misericórdia de mim. Até que eu liguei para um presbítero amado meu, que é um grande cirurgião de São Paulo. Eu fui lá ver a boca, ele arrancou 3 dentes logo de uma vez. Aleluia. Estou gemendo até hoje. Mas que bom que Deus é o Deus que responde às orações. Quando ele arrancou o dente, irmão, que alívio, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom demais. Talvez Deus colocou você no momento de dor para que você reconheça que você não é nada sem Jesus, que você precisa do Senhor. Então, nesse momento difícil, se lembre que Deus te amou e deu o único Filho dele na cruz para te salvar. E Ele diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que nesse momento de dor você renove a sua vida de oração. Nós terminamos o 2º ano da BPC Tampa. Que o 3º ano seja um ano de mais oração. Seja um ano de depender de Deus. Seja um ano para você orar com a sua esposa pelo menos uma vez por semana. Seja um ano para você fazer uma reunião de oração em casa, com a mulher e com os meninos, pelo menos uma vez por semana. Seja um tempo, meu querido amigo e irmão, de você estar na igreja mais cedo para orar com o seu pastor e não faltar às atividades da igreja, porque nós não somos nada sem Jesus. Ele é a videira, nós os ramos. Quem estiver ligado nele, esse vai dar muito fruto. Sem ele, nós nada podemos fazer. Irmão, no seu tempo de dificuldade, olhe para o Senhor, coloque a sua esperança nele, porque Ele vai cuidar de você, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Como reagir diante da adversidade? Recorde os feitos do Senhor, ore por restauração, espere a resposta do Senhor. Que Deus te visite com restauração nessa noite, amém, meu irmão? Que você tome decisões práticas depois de ouvir esse sermão.
de melhorar a sua vida de oração, de relembrar todo dia o amor de Deus por você, de pregar o Evangelho para você mesmo e para outros, e que você coloque a sua esperança no Senhor, e que você busque a presença do Senhor, que você diga, pastor, eu quero consagrar a minha vida a Jesus, pastor, só me ajuda, eu quero servir a Jesus todos os dias da minha vida, eu quero colocar minha casa à disposição do Senhor, eu quero experimentar a restauração de parte de Deus, que Deus te dê vitória sobre a adversidade, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Vamos orar nessa noite. Você ouviu essa mensagem, diz, pastor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ser vitorioso na adversidade. Eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Eu queria orar por você. Você que ouviu essa mensagem, diz, pastor, eu quero ser vitorioso, eu preciso de restauração na minha vida. Se você precisa, fique de pé onde você está, rapidamente, que eu vou orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Ficar de pé não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas você está dizendo, Jesus, eu quero ser restaurado, o pastor vai orar por mim. E todo mundo que é crente gosta que alguém ore por ele. Eu, pelo menos, gosto que alguém ore por mim. Então, nós vamos orar nessa noite, dizendo, Senhor, restaura a minha vida. Querido Deus, eterno Pai, o Senhor sabe, Deus, ó Pai, porque que o Senhor quis que eu pregasse essa mensagem. Eu tinha falado com